Hoje nós chegamos na quinta mensagem, na série expositiva na carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós temos aprendido a caminhar rumo à maturidade, tanto individualmente quanto em comunidade, como igreja. E se você nos visita, espero que o conteúdo também lhe desafie a pensar conosco sobre a importância de amadurecermos. E é por isso que nessa série nós já falamos sobre fé, já falamos sobre a verdade, já falamos muito sobre uma liderança bíblica saudável, falamos sobre os falsos mestres e falsos ensinos que são pandêmicos. Igrejas que buscam a maturidade no mundo todo sempre serão, perseguidas, sempre serão ameaçadas. E para que nenhum adversário tenha qualquer munição contra nós, nós precisamos ser íntegros. Precisamos refletir a santidade do nosso Deus conforme orientados pela palavra dele, pelas Escrituras. Foi isso que vimos no último domingo, quando cobrimos Tito, dos versículos 1 a 10. Seja você um homem mais velho, um homem mais novo, uma mulher mais velha ou uma mulher mais nova, não há fase alguma na sua vida em que as boas novas de Cristo não possa lhe influenciar. Nós sempre seremos carentes da verdade, sempre precisaremos avaliar a nossa fé à luz das Escrituras. Seja você alguém de muitas posses ou poucas posses, seja você branco, negro, amarelo ou vermelho, seja você sulista, nortista, nordestino, sudestino, todos nós precisamos da graça de Deus para amadurecer, para refletirmos o cenário celestial, como descrito pelo apóstolo João, no livro do Apocalipse. Veja, no capítulo 7, versículos 9 e 10. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. A maturidade nos leva, por exemplo, a enxergar a beleza da diversidade étnica. Pessoas de vários lugares, com estilos diferentes, que falam línguas e sotaques diferentes, louvando ao Senhor pela salvação. Se você já creu em Cristo, você indubitavelmente experimentará esse louvorzão junto a Deus. Esse do texto acontece ou acontecerá lá no céu. Mas a verdade é que uma igreja madura, ela pode experimentar nesse tempo a alegria desse dia de louvor. E a ideia de viver o evangelho dia após dia é ainda maior do que não dar munição para os nossos adversários. Quando vivemos conforme as ordens do nosso Salvador Deus, nós tornamos o ensino a respeito de Deus atraente. Não tenha dúvidas. Você é constantemente observado no seu ambiente de trabalho, de estudo, de lazer e especialmente dentro da sua casa. Pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais. As suas ações, quando em conformidade com a palavra de Deus, se tornam um poderoso instrumento para que pessoas queiram saber sobre Deus. E com a maturidade nós descobrimos que além da alegria de um dia termos sido salvos, por causa da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, existe imensurável alegria em ser instrumento de Deus, para que outras pessoas também conheçam verdadeiramente a Jesus e creiam no seu nome, na sua obra e no seu poder. Esse Deus que não poupou o seu próprio Filho para tomar o meu e o seu lugar de morrer e passarmos a eternidade longe da única fonte de real alegria. Esse Deus que há 2000 anos nasceu como homem, cresceu como homem e morreu como homem para que todos os homens que nele crescem tivessem a vida eterna. Ele que era o próprio Deus em carne, ele que não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens,
certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E em especial, ele levou para si a doença que desde o nascimento nos impedia de desfrutar do real significado de paz. Jesus tomou os nossos pecados, para que mediante a fé nele, nós nos tornássemos justos, para que nenhum obstáculo pudesse impedir de desfrutarmos da presença de Deus, como era no começo de tudo. A igreja de Colossos, Paulo escreveu: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Cristo é a razão para vivermos de forma piedosa, de forma íntegra, de forma a não darmos razão para os nossos adversários. Quando vivemos de acordo com o ensino dele, nós cumprimos com o propósito pelo qual nós fomos eleitos por Deus. Desfrutar da criação em louvor ao seu nome e anunciar o evangelho a toda a humanidade. Com o conhecimento da verdade, com o poder do Espírito Santo, por causa da graça de Deus, eu vou bater nessa tecla muito hoje. Nós podemos andar em conformidade com a vontade dele. E que vontade é essa? Especificamente no texto de Tito, são as diversas atitudes que devemos ter como resultado da nossa salvação e do nosso processo de amadurecimento. Quem estava aqui na semana passada vai se lembrar de alguns, eu vou citar alguns. Devemos ser sóbrios, sadios na fé, amorosos, sensatos, sinceros, capazes de ensinar o que é bom, prudentes, bondosos, compreensíveis, íntegros, confiantes. Uma igreja que anda em conformidade com a Bíblia confirma a sua boa saúde doutrinária nas suas atitudes piedosas. E essas atitudes piedosas, mais uma vez, são as ações que Paulo apresentou como necessárias para Tito ensinar na igreja em Creta, conforme a sã doutrina. E existe uma razão para ser sóbrio, existe uma razão para ser amoroso, existe uma razão para ser prudente, bondoso, etc. A razão, a base teológica das atitudes cristãs, nós veremos hoje, mas não sem antes orarmos. Senhor, mais uma vez, obrigado por estarmos juntos aqui, com a Tua palavra disponível para estudá-la. Eu peço ao Senhor, Pai, por clareza da minha parte, peço ao Senhor por atenção aos meus amigos e irmãos, para que nós saiamos daqui, Pai, com a certeza do que é a salvação, do que é a Tua graça e do que nós precisamos para desfrutar e fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou. Não porque nós conseguimos com as nossas próprias forças, mas porque o Senhor, por causa da Tua graça, nos tornou hábeis para ser e para fazer. Louvado seja o Teu nome por isso, eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no capítulo 1, versículo 5 dessa carta, que Paulo enviou a Tito para que ele pusesse em ordem o que ainda faltava. Em primeiro lugar, ele falou da constituição de líderes, e nós já vimos isso. E em segundo, ao contrário do que ensinavam os falsos mestres, era ensinar a sã doutrina. Para quê? É verdade que conhecer a sã doutrina não, prestem bem atenção, não é o alvo final do cristão. Mas é igualmente verdade que sem conhecermos a sã doutrina, nós não saberemos e nem conseguiremos ter uma vida caracterizada pelas atitudes que refletem o amadurecimento da igreja e, consequentemente, atraem diferentes pessoas à fé em Deus. Quando digo amadurecimento da igreja, eu não estou pensando na seriedade ou desenvolvimento desse lugar, desse prédio. Eu estou pensando no crescimento de cada um de vocês que já creu em Cristo. Eu estou pensando no crescimento e amadurecimento da família de Deus. Porque a igreja, antes de ser esse prédio, ela é o corpo de Cristo. Ela é formada por cada um de vocês, crentes em Cristo. Se um dia esse lugar
por alguma razão não existir mais, a igreja ainda continuará existindo. Porque nós somos a igreja. E eu oro para que sejamos uma igreja que manifesta a verdade revelada de Deus. Nós somos capazes disso. E entrando já no texto que a gente começa hoje, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é o fundamento para que sejamos capazes de agir, proceder, nos comportar conforme as orientações do apóstolo Paulo a Tito. Orientações essas, de novo, eu já disse isso, dos versículos 1 a 10, que nós vimos na semana passada. Muitas vezes pensamos que a graça de Deus serviu somente para que nós fôssemos justificados, para que nós pudéssemos exercer a fé. É verdade que foi Deus quem deu todos os passos que precisávamos para nascermos de novo, para nos tornarmos uma nova criatura, para sermos filhos dele. Mas essa mesma graça que nos justificou, também é a graça que nos santifica. E essa graça que nos capacita e ensina, é ela, está escrito, que nos ensina a renunciarmos à impiedade e às paixões mundanas e a vivermos de maneira sensata, justa e piedosa. Mas eu quero ir com mais calma com vocês aqui. Por exemplo, primeiro, o que é graça? Graça é receber de Deus aquilo que não se merece. Nenhum de nós merecia a salvação, mas mesmo assim, Ele disponibilizou para todos. Aliás, esse é o significado desse versículo. A ideia não é que todos os homens são salvos. E nós já sabemos disso pela própria carta de Paulo a Tito. Do capítulo 1 nos foi dito que os falsos mestres, por exemplo, eram pessoas que se apresentavam como cristãs, mas suas obras diziam o contrário. E que a nossa repreensão a eles deveria ser severa, mas temperada com o zelo de levá-los a considerar a verdade e abraçá-la. De novo, nem todos serão salvos. A ideia desse versículo é que a salvação ela está disponível universalmente. É para todos, sem exceção. A graça de Deus se manifestou, ou seja, ela apareceu num dado momento da história para todos os homens e mulheres indiscriminadamente. Agora, como sabemos, preste bem atenção, somente desfruta plenamente dessa graça salvadora as pessoas que eu quero ouvir vocês, que creem em Jesus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. João 3,16, provavelmente o versículo mais conhecido entre os evangélicos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação ela está disponível para todos, mas somente desfruta dela aquele que crê no Filho unigênito, em Jesus Cristo. A salvação está disponível para todos, mas seu efeito salvador depende da resposta pessoal da fé. É como se cada um de nós aqui ganhássemos 1 milhão e foi depositado na sua conta bancária. Mas você não desfruta desse dinheiro enquanto você não saca, enquanto você não retira esse dinheiro. Se você já creu em Jesus, se você já se arrependeu do pecado da incredulidade, mudou de ideia sobre quem era Jesus Cristo e hoje o entende de forma bíblica, então você não somente ouviu da graça de Deus, como também confiou nessa graça. E por causa dessa graça, por meio da fé, você é hoje alguém salvo e que ainda desfruta dessa graça. Agora não mais para ser justificado, porque você já foi justificado, mas para continuar o processo divino de salvação. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando nós falamos de salvação, nós nos referimos ao ponto de quando aconteceu a nossa conversão.
Mas muitas vezes, quando a Bíblia fala sobre salvação, ela está se referindo a um processo que começa com a justificação. É o momento da conversão. E é algo pontual. Mas depois disso vem a santificação. Quando ainda, por essa mesma graça que nos salvou, somos dia após dia feitos mais parecidos com Jesus, à medida que nos nutrimos com a palavra de Deus e vivemos pelo Espírito de Deus. E finalmente, a glorificação. Quando todo esse processo da salvação termina, um dia nós vamos ser ressurretos. E nós vamos viver eternamente sem o problema do pecado. A graça de Deus é que opera em todo esse processo da salvação, da justificação até a glorificação. Se você já creu em Cristo, então você já foi justificado. Agora, o que está acontecendo com você é a santificação. A graça de Deus, nesse processo de fazê-lo mais parecido com Cristo, é que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A graça não apenas traz a mudança inicial, ela nos capacita a viver vidas verdadeiramente cristãs. É por isso que podemos ver a lista de atitudes piedosas dos versículos 1 a 10 e dizer, é possível. O teólogo e comentarista Warren Wiersbe disse que a salvação não é apenas uma mudança de posição, não é apenas nós deixarmos de ser escravos do pecado, mas também é uma mudança de atitude, de apetite, de desejo, de ação. A graça de Deus é a força que precisamos para, de novo, renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E é interessante que Paulo tenha escolhido a palavra grega que traduz aqui, paideia. Ela foi usada no Novo Testamento 13 vezes. E é da onde vem a nossa palavra pedagogia. Isso para dizer a Tito que ensinasse. Paideia aqui está traduzindo a palavra ensina. Uma palavra muito mais comum que poderia ter sido usada por Paulo é didático, de onde vem a nossa palavra didática. Ela foi usada 97 vezes no Novo Testamento. E eu disse que a escolha foi interessante porque paideia é uma palavra associada a um certo tipo de ensino. Eu até preferiria traduzir educação. Como de um mentor, como de uma supervisão pastoral, como também o cuidado do pai para com o filho. Essa graça ensina, ela nos educa a abandonar o estilo de vida mundano e os prazeres pecaminosos. Quais? O texto não especifica para a gente. Mas basta olhar para a nossa própria história e se lembrar no que nós estávamos afogados. Fulano com imoralidade, Cicrano com religiosidade, esse era o meu caso. Bertrano com corrupção, fulano ou fulana com traição. Eu tenho alguém muito querido que está viciado em jogos de azar. E eu sei que alguns de vocês têm pessoas muito queridas viciadas em drogas, lícitas e ilícitas. Só Deus, pela sua graça, é capaz de transformar plenamente o nosso desejo pelo pecado em novas motivações, em novos comportamentos que glorificam a Deus. Só Deus. Mas, Zambelli, eu faço terapia, eu me consulto com psicólogos, eu busco ajuda profissional para lidar com alguns problemas que eu tenho. Eu, pessoalmente, eu creio que existem técnicas terapêuticas que auxiliam as pessoas a substituírem os seus desejos, a trocarem os seus desejos, aqueles que acham desejos ruins por bons. Mas eu não creio que existe qualquer técnica terapêutica humanista que seja capaz de, nessa substituição de desejos inadequados por desejos apropriados ou queridos, ajudar a pessoa a cumprir com o seu propósito de vida. Que em última análise não é meramente a troca de um desejo por outro. Não é, por exemplo, a felicidade, mas glorificar a Deus.
Terapeutas, psicólogos e psiquiatras que confundem seus papéis com o papel de Deus, podem inclusive fazer mais estrago do que trazer conforto e consolo para pessoas que já estão bem confusas. Nessa semana, uma irmã em Cristo me mandou uma mensagem para dizer quão sem sentido era a abordagem que ela precisava praticar no seu estágio em psicologia. Era a abordagem centrada no cliente. Vocês vão conhecer o nome de Carl Rogers. E ela mesma escreveu para mim, apontando alguns problemas do ponto de vista dela, e que eu concordo nessa abordagem. Ela disse, o homem nessa abordagem é potencialmente bom. Mas a Bíblia diz que todos somos depravados. Ela notou que o homem conhece bem a si mesmo nessa perspectiva, nessa abordagem. A Bíblia diz que Deus é quem verdadeiramente nos conhece e por causa do pecado, nós temos uma visão deturpada de quem nós somos. Ela também notou que ter uma vida plena significa ter autoconfiança nessa abordagem. A Bíblia diz que ter uma vida plena é ir até Jesus, é compreender a oferta de Jesus, que veio com o objetivo de termos vida plena. Ele disse em João 10:10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Por fim, ela percebeu nessa abordagem que é preciso aceitar incondicionalmente quem eu sou e quem o outro é. E a Bíblia diz exatamente o contrário, para nos despojarmos do velho homem e vivemos de acordo com o Espírito, não a nossa carne. É verdade que Deus nos aceita como somos, mas Ele não aceita que nós terminemos a nossa caminhada como somos. E eu louvo a Deus pelo discernimento dessa irmã, que pela graça iluminadora de Deus, sabe discernir a antropologia bíblica da antropologia rogeriana. Ela sabe que não existe nenhum ser humano que saiba mais sobre o ser humano do que o próprio Criador Deus. E para deixar claro, eu não sou contra nenhum de vocês buscarem ajuda profissional para lidar com problemas, por exemplo, emocionais. O que eu sou contra é você ingenuamente pensar que Deus não tem algo para falar a respeito disso e acreditar que os objetivos terapêuticos são semelhantes ou iguais aos objetivos de Deus. Nessa semana, nos meus grupos de discipulado, nós investimos tempo para falar com base em Marcos 8, versículo 36, que diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa questão do objetivo da psicologia, queridos irmãos, é um ótimo exemplo das conversas que nós tivemos. Poderia dizer, do que vale o homem ganhar seu bem-estar, mas perder sua alma? Do que adianta o homem substituir seu desejo, mas perder a oportunidade de avaliar-se e se aproximar de Deus? Do que adianta o homem ser feliz, se sua felicidade não contempla a salvação da sua alma? Eu louvo a Deus porque o seu plano, o plano dele, não foi nos agraciar somente com a vida futura. Nessa era presente, ele termina assim esse versículo. Nós somos capazes, por causa da graça de Deus, de desfrutar de uma vida sensata, sábia, justa e piedosa. De uma vida cujas ações refletem o caráter do Salvador e trazem a alegria que não é encontrada em qualquer lugar ou em qualquer outra pessoa. Desde já, essa graça nos transforma, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Um dia, Jesus voltará. A bendita esperança que temos é exatamente essa. Ele seguramente voltará. E quando voltar, não será mais como um bebê numa manjedoura. De forma simples, discreta, singela, ela vai ser gloriosa. Mateus, Marcos e Lucas relatam as palavras de Jesus como o seu retorno na glória do Pai e com os anjos. E enquanto esse dia não chega, e nós não sabemos quando isso acontecerá, os que definem essa data fazem parte do grupo de falsos mestres
Eles devem ser refutados. Enquanto esse dia não chega, a graça de Deus continua trabalhando em nossas vidas, na vida da nossa igreja. Mas note, nós não aguardamos de forma passiva. Uma hora Jesus vai voltar, vou continuar com a minha vida. Não, nós aguardamos de forma ativa, como alguém que espera pelo ônibus, como alguém que anseia pelo dia do seu casamento, como alguém que almeja pelo dia da sua formatura. Vai chegar e você trabalha para isso. Você não sabe exatamente quando vai acontecer. O ônibus você nunca sabe quando vai chegar. Mas você está lá esperando, atento, ativamente. Paul Tripp, ele é um pastor e conselheiro bíblico. Ele disse: quando vivemos com a eternidade em vista, nós encontramos uma esperança inabalável para este mundo estilhaçado pelo pecado. Olhar para essa bendita esperança, o retorno do nosso Rei e Salvador Jesus, nos motiva a viver hoje aquilo que um dia viveremos no céu. Lá nós não seremos mais tentados pelo pecado. Lá nós não mais seremos enganados pelo diabo. Lá nós não mais seremos influenciados pelo mundo e nem desejaremos ir contra qualquer preceito estabelecido por Deus. Esse Deus que é o próprio Jesus Cristo. Queridos, eu não podia ir adiante sem citar o quanto esse trecho grifado nesse versículo é importante. Essa afirmação de que Jesus é Deus e Salvador, ela é um checkmate em muitas religiões e denominações pseudo-cristãs, as quais não reconhecem Jesus como Deus. Em suma, esse trecho ele nos mostra teologicamente, gramaticalmente e literariamente que Jesus Cristo é Deus. Quem diz o contrário disso precisa ser refutado. Por quê? Nas palavras de C.S. Lewis, quem escreveu Crônicas de Nárnia, ele diz o seguinte: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem, dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha, ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção. E não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Então, nas palavras de Lewis, a única proposta cabível dada por Jesus é de que ele era Deus. Quando alguém diz que ele foi um homem muito bom, ou somente um profeta, ou alguém especial no plano de Deus, mas nega a sua divindade, na verdade, nega a palavra de Jesus, porque ele disse ser quem ele era, e consequentemente, ou portanto, não crê em Jesus. Nós temos um grupo muito grande que se diz cristão aqui em Paulo Afonso, mas não reconhece a Cristo como Deus. Os Testemunhos de Jeová. Eles, com suas Bíblias adulteradas, fazem acrobacias teológicas para tentar convencer de que estão certos. Mas a Bíblia ela mostra claramente que não estão. Aliás, a base teológica que eles têm já foi rejeitada há séculos, lá entre os pais da igreja, nos 5 primeiros séculos dessa era. Nunca se esqueçam que Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador, se entregou por nós,
a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa é a base da graça de Deus nos educar e capacitar, que Cristo se entregou por nós. E Ele fez isso voluntariamente, perceba, Ele se entregou. Para quê? Primeiro, para nos remir, ou seja, para nos libertar de todo o pecado. E em segundo lugar, fazer de nós o seu povo. Um povo que fosse dedicado à sua vontade, um povo que fizesse as obras que têm origem na bondade, na misericórdia e na justiça de Deus. Por causa da morte de Jesus, os crentes foram e continuam sendo libertos de todos os tipos de pecado, e continuam sendo transformados na pureza e semelhança de Cristo, como um povo especial do Deus Santo. Essa transformação radical é feita para que sejam zelosos por boas ações. Jesus morreu para que eu e vocês pudéssemos viver. Ele não pecou, mas nós pecamos todos os dias. Se você não peca todo dia, joia, eu peco todo dia, infelizmente. E porque ele não pecou, sua morte serviu para satisfazer a justiça do Pai. A obra que Jesus realizou na cruz em prol de nossas vidas foi tão grande que, além de nos libertar do poder do pecado, também nos liberta da culpa do pecado. O sangue de Cristo nos purificou e nos uniu em volta dele. Ele, mais do que qualquer um, tem o desejo de sermos uma comunidade dedicada às boas obras. Você sabe o que significa isso? No contexto do capítulo 2, significa estarmos atentos à sã doutrina. Significa termos atitudes que refletem o caráter e a vontade de Deus, para que os adversários da igreja se calem e a boa nova ou as boas novas de Cristo se espalhem. Significa entender que a nossa capacidade, a nossa motivação, a nossa esperança vem da obra que Cristo fez em nosso favor. Tanto para deixarmos a antiga vida, como para abraçarmos a vida que ganhamos como presente de Deus. Nesse contexto, a dedicação à prática de boas obras, nesse contexto, e vejam nesse versículo, ela é uma ação comunitária. Nós fazemos isso juntos, como igreja. Paulo então diz a Tito, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Eu leio um versículo como esse e logo me vem à mente uma das maiores dificuldades que pastores dessa geração têm encontrado. Usando as palavras de um querido professor, abro aspas aqui. Os crentes acreditam que firmeza e severidade no trato com o pecador rebelde são falta de amor. Fecho aspas. Na tarefa de Tito, ele precisava ensinar coisas difíceis. Creta não vinha de uma cultura cristã. Aquela era a primeira geração de cristãos naquele lugar. Ele precisava ensinar. Ele precisava chamar a atenção. Ele precisava corrigir os irmãos de acordo com a sã doutrina. Eu entendo que boa parte do nosso amadurecimento aqui, enquanto igreja, vem da minha responsabilidade em ensinar, exortar e repreender. Não que essa responsabilidade seja exclusivamente minha e nem que eu não seja passível de também ser ensinado, exortado e repreendido. A questão é que, na construção bíblica de uma igreja madura, nós definimos papéis, e um dos mais difíceis, tanto por causa da minha personalidade, quanto por causa dessa geração, é chamar a atenção, é repreender. Eu não faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque eu amo essa igreja. O sábio de Provérbios, ele disse, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Antes de me tornar pastor, eu não sabia quão pesado era a responsabilidade de ensinar uma igreja. Mas à medida que eu me dedico a aprender e a ensinar, eu também percebo a graça de Deus agindo em nosso meio, trazendo irmãos hábeis no papel de professores. À medida que eu oro por fidelidade, Deus traz pessoas que com muita frequência me cutucam para eu não deixar
de exortar, de repreender os irmãos que precisam ser encorajados a mudar suas atitudes. Entendam, meus irmãos, eu sei que sou mais novo que muitos de vocês, mas a autoridade com a qual lhes prego hoje, e todos os dias que eu tenho a oportunidade de estar nesse lugar, não tem origem em mim mesmo, mas em Deus. A palavra que eu ensino, não fui eu que escrevi, eu sou apenas um instrumento para que todos nós, e eu estou incluído nesse todos nós, estejamos juntos, rumo à maturidade. Um teólogo, ao concluir esse trecho bíblico, ele escreveu o seguinte: a maior e mais pura motivação para o comportamento cristão não se baseia no que podemos fazer por Deus, mas no que Deus fez por nós e ainda fará. Os falsos mestres em Creta presumiam que suas obras religiosas lhes rendiam o favor de Deus, mas Paulo ensinou que somente quando compreendemos o significado teológico e completo da graça de Deus, podemos fazer o que é agradável a Ele. Se você já é cristão, já é crente no Senhor Jesus, eu quero te lembrar que não é possível fazermos qualquer coisa positiva, qualquer coisa frutífera, senão com Jesus Cristo. No capítulo 15 do Evangelho de João, nós lemos, eu vou para o finalzinho dele: vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Se você já confiou a sua vida a Cristo, então saiba que é possível viver conforme a vontade dele. Não porque você em si mesmo tem a capacidade para isso, não. Mas porque quando você creu nele, a graça dele lhe deu tudo o que você precisava para desfrutar de uma vida santa. Talvez você tinha problemas com pirataria, talvez com pornografia, fofoca, traição, vícios, falta de domínio próprio, talvez com comida, talvez porque gasta dinheiro mais do que ganha. Ele é capaz de te ajudar. Agora, isso aqui é especialmente para vocês que ainda não confiaram sua vida a Cristo. Eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é aquilo que você faz que lhe torna aprovado para um dia desfrutar da eternidade ao lado de Deus. Na balança divina, o seu pecado, ele nunca vai poder mudar com a quantidade de boas obras, de coisas boas que você faz. Uma vez que você pisou na bola com Deus, isso se chama pecado, essa balança vai ficar, esse prato da balança vai ficar lá embaixo. E a única forma de você ser perdoado é recebendo o presente divino da salvação. Um presente que ninguém merece, mas Ele dá, porque nos ama. A salvação, ela está disponível para todos, mas nem todos querem receber esse presente. Quando você entender e crer, vai perceber que as boas obras que tanto lhe dão satisfação, nunca serviram para lhe dar pontos e a merecer a entrada no céu. Quantos de vocês aqui já ouviram alguém mais ou menos assim? Ai, eu ajudei ali o mendigo, eu me sinto tão bem fazendo isso. Nossa, aquela velhinha, eu ajudei ela a atravessar. Como é bom ajudar os outros. Óbvio, porque quando você faz algo que está debaixo do propósito de Deus, a sua alma se satisfaz. Você foi criado para isso. E a salvação veio exatamente para nos dar a oportunidade de fazer as boas obras. Não para que as boas obras nos dessem a porta de entrada, ou o passaporte para o céu. Mas tem o versículo 10 que diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. O que eu estava dizendo? As boas obras, elas acontecem em decorrência de um coração grato pelo maior sacrifício que alguém poderia fazer por você. Todos nós, quanto mais compreendemos esse amor,
mais será a nossa gratidão e maior será o nosso desejo de amadurecer e convidar pessoas para ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Se a sua questão aqui ainda é de dúvida com relação à sua salvação, não tenha vergonha de conversar com alguém que pode lhe ajudar. E eu digo, se esse é o seu caso, me procura depois do culto. Eu vou ter o prazer enorme de poder deixar a coisa mais clara possível para você. Eu não gostaria que você saísse daqui hoje sem saber qual é o plano de Deus para a sua vida, o que Ele quer da sua vida e como faz para que você viva essa vida plena, essa vida salva por Ele. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer esse texto tão rico que nós temos hoje, no final do capítulo 2 de Tito, que mostra essa base teológica para que tudo aquilo que vimos na semana passada, do que os homens mais velhos, os homens mais novos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, toda a congregação da igreja tinha de fazer. Pai, nós conseguimos fazer isso porque, por causa do seu grande amor, o Senhor enviou Jesus Cristo para que morresse no nosso lugar. Ele que nos substituiu na cruz, porque Ele não pecou, mas nós pecamos e nós merecíamos e merecemos a morte. Mas no seu plano de justiça, Jesus Cristo, sem pecado, tomou o nosso lugar. E nós, quando cremos nisso, diz a Tua palavra, nós somos salvos. É um presente do Senhor. Não fazemos nada para pagar por isso, simplesmente abraçamos, seguramos esse presente. Senhor, talvez alguns entre nós ainda não consigam enxergar, Pai. Seja tão difícil ver a graça do Senhor. Mas eu te peço, Pai, nos ajude a comunicarmos com clareza essa boa notícia que veio ao nosso alcance e que está disponível para todo mundo. Mas que todo mundo que aqui está hoje possa não somente estar informado dessa disponibilidade, mas de realmente querer, de ter isso para si e participar da salvação, como o Senhor um dia me deu e deu a vários que estão aqui. Merecíamos? Nunca. Mas o Senhor nos ama e o Senhor nos deu e nós aceitamos. Pai, obrigado. Eu te louvo por esse tempo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.